Hoje vou abordar de forma muito sintética dois temas: o dojo e o cerimonial que lhe está associado. Antes de começar a falar do dojo, não posso deixar de fazer aqui uma referência muito especial. É que a primeira vez que entrei num dojo tradicional de Karatê, imaginem a estreia, foi no Oitsugan do Sensei Nakayama em Tóquio, no bairro de Ebisu. Decorria então o ano de 1972. A sensação da minha primeira aula às 7h30 da manhã com o Sensei Nakayama e com o Sensei Kanazawa a Kodosvalo é algo que ainda hoje tenho muitas dificuldades em descrever. Foi o acordar de um sonho com o peito a transbordar de emoção. E foi neste Oitsugan que durante vários anos tive a felicidade e o privilégio de viver e treinar. Mas para quem não sabe, o Sensei Nakayama foi o discípulo direto do fundador do Karatê, Ichin Funakoshi, que viria a elegê-lo como seu sucessor e instrutor-chefe da Nihon Karate Kyokai, também conhecida como JKA. Em relação ao dojo, a palavra dojo é uma palavra composta para identificar o local destinado ao culto e à via, ao caminho ou à filosofia. O Do. O Do é exatamente isto: via, caminho, filosofia. Jo refere-se ao local. Um dojo tradicional é uma estrutura muito peculiar. Quando construído de raiz, é sempre orientado para a nascente, para o sol. No seu interior, na parede frontal, Shomen, e em alinhamento sempre com o sol, fica o Shinzen, o sítio principal do dojo. Por isso as saudações no início e no final das aulas são sempre viradas para Shomen. Se recuarmos aos primórdios da história do Japão e à sua mitologia, iremos encontrar um nome: Amaterasu, a deusa do sol. O sol é, de facto, uma das grandes referências da cultura japonesa. Veja-se a bandeira japonesa com o círculo vermelho sobre um fundo branco. O Shinzen é o depositário ou o guardião de vários adereços, como uma corda de palha, em alusão à Amaterasu, a deusa do sol que já referi, armaduras, capacetes, sabres, em homenagem aos heróis da guerra, ou ainda fotografias de mestres e outras coisas mais. Desta maneira, os japoneses eternizam a memória dos seus deuses, dos seus heróis e dos seus mestres. E assim se percebe porque é que o dojo não é um lugar qualquer, como qualquer ginásio, fazendo, portanto, todo o sentido a etiqueta que nos é pedida no Dojo-kun. Note-se que a etiqueta é um gesto dirigido aos símbolos expostos no Shinzen, obviamente com particular significado para o japonês, mas é também dirigido para os nossos professores e companheiros de treino. No entanto, o Dojo-kun aponta-nos ainda outros preceitos como caráter, esforço, sinceridade, autocontrole, todos valores universais e comuns a todas as culturas e credos religiosos.
Bom, eu espero ter ajudado a que se perceba melhor a diferença entre um dojo e os ginásios multiusos que todos conhecemos. Uma nota final. Há na net muita informação sobre a história e mitologia japonesa. E há também muitos livros de autores portugueses. Eu sublinharia Venceslau de Moraes, com brilhantes e interessantíssimas narrativas baseadas na sua integração na vida social japonesa. Ele que foi cônsul-geral no Japão, casado com uma senhora japonesa, tendo, portanto, acesso à vida mais íntima dos japoneses. Merece também reparo Abranches Pinto, este senhor que esteve 50 anos a ensinar português na Universidade de Línguas Estrangeiras em Tóquio. Ou ainda, dois eruditos jesuítas do século XVI, Luís Frois e João Rodrigues. E deixem-me dizer-vos, os portugueses são, de entre todos os povos europeus, aquele que menos conhece a história do Japão. E, no entanto, fomos os primeiros a chegar ao Japão. Avanço agora em relação ao momento presente e colocam-se aqui algumas perguntas. Que karatê temos hoje em Portugal? Comparando o karatê que vi e que vivi nos anos 70 com o karatê atual, acho que muito se perdeu desde então. Mas não apenas o karatê. A modernidade impôs-nos um modelo social baseado numa filosofia economicista que alterou muito e muito depressa a forma como as pessoas vivem até morrerem. Por sua vez, as organizações de karatê apostaram na massificação, dando origem à proliferação de ginásios de karatê, com o inevitável reflexo na qualidade e no ensino do treino de karatê. Perguntar-me-ão, mas está tudo perdido? Bom, tudo perdido não estará, mas há uma parte do karatê do século XX que é, de facto, irrecuperável. Acredito, no entanto, que o fundamental continua ao nosso alcance, assim nós queiramos. Podemos recuperar o que o tempo levou? Bom, antes de mais temos que nos questionar sobre o que realmente queremos do karatê. Em segundo lugar, perceber se o que queremos é ou não o que precisamos na perspectiva do desenvolvimento da nossa saúde física e mental. E por último, encontrar um professor que nos ajude a alcançar esse objetivo. Recuperaremos se, perante a algoritmia que domina a atual sociedade, formos capazes de fugir à condição de mero número e, em vez disso, optarmos pela nossa valorização como individualidade essencialmente humana. Se o conseguirmos, ficaremos então mais perto de prosseguirmos a via do karatê-do. Entretanto, chama a atenção para o facto de que muitas organizações põem demasiada ênfase na competição desportiva, o que forçosamente afeta os conteúdos e os objetivos do treino de karatê. A palavra do ou michi significa, como disse no início desta conversa, via ou caminho, e não uma etapa que pressupõe um limite temporal previamente assumido, como é o caso da competição desportiva. Numa perspectiva de recuperação do que o tempo levou, é possível consegui-lo
treinando num ginásio multiusos? Esse é mais um desafio que se nos coloca. Para quem não tem alternativas, o ginásio multiusos é a solução possível. Assumido neste caso como prioridade, o que lá se treina e com que finalidade. É fundamental não perdermos de vista os valores e os princípios preconizados por Funakoshi no Dojo-kun. E será então possível fazer de um ginásio multiusos um dojo de karatê? Bom, isso de facto não é. Mas é possível comportarmos-nos num ginásio multiusos, observando os mesmos princípios e valores, como se estivéssemos no dojo. E passarei então agora ao cerimonial, às saudações. Alguns praticantes e instrutores têm dificuldade em aceitar o tradicional cerimonial do dojo. Ou porque acham que é desnecessário e chato, ou porque é coisa para japoneses, ou porque se trata de um ritual religioso. Bom, sinceramente, parece-me um raciocínio algo incoerente, porque, desde já, somos nós quem decide aprender karatê, sabendo antecipadamente tratar-se de uma modalidade japonesa. É verdade, de facto o cerimonial tem ligação à mitologia japonesa que deu origem à religião Shinto. Entender a saudação como um ato desnecessário é, desde logo, uma afronta aos mais elementares princípios de educação, seja no Japão ou em Portugal. Perante o Shinzen, enquanto o japonês provavelmente dedicará o seu gesto às insígnias shintoístas e aos antigos mestres ali representados, um ocidental poderá, se quiser, dedicar apenas o seu gesto aos antigos mestres. De resto, é o que se faz em Portugal. Em muitos ginásios multiusos, quando é colocada a fotografia de um mestre na parede de showman, entendamos, portanto, a saudação não como uma oração ou um ato religioso, mas tão somente uma cortesia que não vincula a pessoa a qualquer religião. E pronto, ficar-me-ei por aqui, lembrando que tudo o que vos disse é pouco mais do que nada.